Porcos na Sala, capítulo 1, intitulado Porcos na Sala. Os espíritos demoníacos podem invadir e habitar corpos humanos. Esse é seu objetivo. Habitando numa pessoa, ele ganha uma vantagem maior no controle dessa pessoa do que se tivesse de operar do lado de fora. Quando os demônios habitam no corpo humano, diz-se que a pessoa tem, entre aspas, espírito imundo, que está com espíritos imundos ou está possuída por demônios. A palavra traduzida possuído na versão bíblica feita pelo rei James da Inglaterra é a palavra grega daimonizomai. Muitas autoridades em língua grega dizem que esta tradução está errada. Ela deveria ser traduzida por endemoniado ou ter demônios. A falta de entendimento tem sido o resultado da aplicação da palavra possuído, que significa dominação por completo. Nesse sentido, um cristão nunca poderia ser possuído. Ele não poderia ser possuído por outro além de Deus. O cristão não poderia ser possuído pelos demônios porque ele é possuído por Cristo. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. O cristão deve sempre considerar os demônios como habitantes transgressores, dispensáveis e indesejáveis. O transgressor é aquele que ilegalmente e sorrateiramente toma o território de outrem. Os transgressores podem continuar as suas obras ilegais até que sejam enfrentados na base de direitos legais. Jesus comprou o crente com seu próprio sangue e fez de seu sangue o guarda de sua própria vida. Satanás não tem direito ao cristão. É responsabilidade do cristão defender-se. Demônio nenhum pode ficar quando o cristão o expulsa em nome de Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Os demônios consideram como sua casa o corpo da pessoa em que reside. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. Mateus 12, 43. Não é incomum os demônios falarem através da pessoa que está sendo liberta. Veja Marcos capítulo 1, versículo 23. Tenho ouvido os espíritos imundos declararem: esta é minha casa, com referência ao corpo da pessoa, e eles tentam enganar tanto a pessoa que está sendo liberta como o ministro de libertação, para pensarem que eles têm direito àquele corpo. Nenhum demônio pode afirmar isso. Todos os demônios são mentirosos e enganadores. Os demônios não têm direito nenhum aos corpos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando os demônios estão sendo expulsos, às vezes eles argumentam: faz tempo que estou aqui. Como se o período de tempo desse o direito de posse ao corpo da pessoa. O cristão tem de reconhecer que demônio nenhum tem o direito de habitar no seu corpo. Por 25 vezes no Novo Testamento, os demônios são chamados espíritos imundos. A palavra imundo é a mesma usada para designar certos animais que os israelitas não podiam comer. Veja Atos capítulo 10, versículo de 11 a 14. O porco era uma dessas criaturas imundas. Segundo a lei do Antigo Testamento, os porcos não podiam constar da dieta e nem serem tocados pelos judeus. O Novo Testamento
eliminou essa proibição ao mostrar que essa criatura eram tipos espirituais. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 15 a 17. Como um tipo espiritual, o porco é no reino natural o que o espírito demoníaco é no reino espiritual. Da mesma forma que o judeu devia proteger-se zelosamente do contato com os porcos, o cristão deve evitar contato com espíritos imundos. O que você faria se uma manada de porcos sujos entrasse na sala de visita da sua casa, tomando conta do lugar? Você ficaria com os braços cruzados sem ligar para eles, esperando que eles saíssem por sua própria vontade? Você faria uma limpeza logo que eles sujassem o chão? Nada disso. Você os mandaria embora o mais rápido possível, sem qualquer cerimônia. E é esta que deve ser nossa atitude para com os espíritos imundos. Logo que a presença deles seja percebida, devem ser expulsos. Todos os 4 evangelhos recordam o evento de Jesus purificando o templo. Este foi um gesto do nosso Senhor Jesus bem fora do comum. Ele demonstrou sua indignação justificada por aquilo que encontrou no templo. Não era a hora de meras palavras, era a hora de ação. Ele começou pessoalmente e com determinação a purificar o templo de tudo o que era poluição. Este ato é uma ilustração da purificação de nossos corpos, os templos do Espírito Santo, de tudo que esteja poluindo-os. Os espíritos demoníacos não providenciam nada de bom. Eles somente poluem. Eles não têm mais direito de ficar em nós do que tinham o gado, os passarinhos e os cambistas de ficar no templo em Jerusalém. Nós devemos e podemos agir com a mesma autoridade com que Jesus purificou o templo e livrar-nos dos espíritos imundos. Jesus não fez um sermão bonito, nem entrou em debate com aqueles que difamavam o templo. Ele os expulsou. Parece muito irracional, mas alguns cristãos não estão dispostos a ficar livres dos demônios que neles habitam. Alguns ficam envergonhados em admitir a sua própria necessidade de libertação. O embaraço nunca deveria ter suas raízes no fato de que a gente esteja habitada por demônios, mas na falta de reação pronta contra eles. Outros têm se conformado com certos demônios por tanto tempo que não desejam mudar. Nem todos os cristãos desejam viver uma vida pura. Eles são aqueles que fizeram amizades com os porcos. Mas mesmo o filho pródigo caiu em si enquanto estava entre os porcos e resolveu separar-se deles e voltar a seu pai. Vamos orar para que todos os filhos de Deus que estão coabitando com porcos espirituais percebam que há uma vida melhor. Um pesquisador em bioquímica contou-me de um projeto cujo alvo era isolar e identificar os fatores responsáveis pelos cheiros dos chiqueiros. Ao determinar a razão por que o cheiro dos porcos é como é, seria possível determinar um antídoto. Assim, os suínos seriam mais compatíveis com a sociedade humana. Não é nosso objetivo fazer os espíritos malignos compatíveis conosco. Não estamos procurando meios para que os demônios sejam mais compatíveis, mas como ficarmos livres deles. Não desejamos receber os porcos em nossa sala.